Não é segredo para ninguém que, ao longo dos anos, não apenas o Batman conquistou seu lugar na cultura pop, transcendendo as páginas dos quadrinhos, mas isso também aconteceu com sua nêmesis, o Coringa. Por anos, muitos se questionaram sobre a origem do príncipe palhaço do crime, e podemos considerar que a ocasião em que algo mais próximo nos foi revelado foi em Batman, a Piada Mortal, que inclusive falamos sobre esse quadrinho em um vídeo que você pode conferir no card que aparece em sua tela após o término deste conteúdo. Entretanto, na nova série de revistas do Batman, o escritor Chip Zdarsky trouxe para o cânone não apenas a origem do vilão, como esclarece de vez o mistério envolvendo os três Coringas, e vamos revelar tudo a vocês em uma série de vídeos. Mas antes de darmos início a essa jornada, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer nosso trabalho, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sino de notificações para ficar por dentro de nossos próximos conteúdos. Te convido também a seguir nossas outras redes sociais que estão aparecendo nesse momento em sua tela. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Capítulo 1. Personalidade fragmentada. A história começa com uma narração do Batman dizendo: "Você é um demônio, é a única resposta. Um mal que existe eternamente, não importa o que eu faça." Tais palavras são ditas referenciando o Coringa, enquanto ao mesmo tempo, o Cavaleiro das Trevas realiza a autópsia de uma vítima infectada pelo vírus do palhaço do crime, em busca de respostas, pois o tempo está se esgotando. A única pista que ele encontra é um comprimido feito do mesmo material que o Capuz Vermelho original. Bruce estranha o fato de haver 2 cápsulas em vez de 3, já que ele descobriu, após o incidente da Piada Mortal, que existem 3 versões do Coringa. Esse prólogo se conecta a uma das linhas narrativas principais dessa HQ, e em breve será possível entender como as linhas do tempo se entrelaçam. A história corta para o Coringa, que relembra eventos de sua origem durante a Piada Mortal, quando este caiu em um tanque de produtos químicos, conversando consigo mesmo, enquanto vemos a recriação de uma cena icônica de A Piada Mortal. Ele então se vira para o lado e percebe 2 outros Coringas. Os 3 começam a se atacar, e um dos Coringas mata os outros 2, se tornando o único restante. O mais bizarro de tudo é que vemos que o acidente que deu origem ao Coringa não o deixou mentalmente insano de uma vez. A narrativa nos deixa claro que ele possui uma personalidade fragmentada, visto que ao mesmo tempo que ele quer se entregar à loucura e ao caos, um resquício de sua sanidade tenta o conter em um claro conflito com sua personalidade caótica. Infelizmente, esse resquício de sanidade não é a personalidade dominante, e vemos o Coringa se aproximar de uma mulher chamada Sally, dizendo que, apesar da confusão, ele a ama e que resolverá tudo. Essa mulher, aparentemente, é sua antiga namorada, da época em que ele era o Capuz Vermelho. Entretanto, a loucura segue se infiltrando em sua mente, e ele sai correndo do local, pedindo à mulher que esperasse por ele. Ele já não conseguia discernir realidade de delírios, pois quando ele sai do local, um homem aparece chamando a mulher por um outro nome. 6 meses depois, vemos o vilão isolado e mergulhado cada vez mais em sua loucura. Ele mata o síndico que veio cobrar o aluguel da moradora anterior, também morta por ele. Numa tentativa de ocultar sua pele pálida, o vemos utilizar maquiagem em mais uma visível cena de conflito com sua identidade caótica que ele tenta manter oculta a muito custo. Ele ainda se vê como líder da gangue do Capuz Vermelho e quer recuperar seu dinheiro e lugar para seguir executando seus crimes. Mas nesse meio tempo, a gangue havia rachado com alguns membros, seguindo ainda sob essa identidade, e outros, largando essa vida. Gotham também enfrentava o surgimento de novas gangues, que seguiam o estilo da gangue do Capuz Vermelho, enquanto Jim Gordon, que nessa época era apenas um detetive do Departamento de Polícia de Gotham DPGC, se empenhava em lutar contra a corrupção inclusive dentro da própria polícia,
ao mesmo tempo que buscava dar apoio ao novo vigilante que havia surgido na cidade. A história volta novamente para o futuro e vemos o Coringa preso em uma máquina no Asilo Arkham e uma narração do Batman que diz que foi ideia da comissária Bárbara Gordon colocá-lo nessa situação. Essa máquina mexe com sua mente, fazendo-o sonhar constantemente com batalhas contra o Batman, nas quais ele sempre perde. No entanto, um médico obcecado em estudar o Coringa o libera do dispositivo e se torna mais uma vítima do vilão, que foge deixando um bilhete para o herói, dizendo que o veria em breve. De volta à trama principal, o Coringa, disfarçado, vai a um bar e, após contar uma piada, inicia uma briga. Mesmo apanhando, o vilão zomba de todos, até que um antigo membro da gangue do Capuz Vermelho, agora chefe de um grupo criminoso, o reconhece. A consciência do Coringa sugere matá-lo, revelando suas 3 personalidades lutando pelo controle e, ao sair do local, o Coringa vê o Batman passando entre os prédios e, após aquilo, ele simplesmente surta. E sua primeira reação é sair correndo para o mais longe que ele puder dali. Esse trauma se deve aos acontecimentos que levaram à sua origem. Afinal, o Batman também estava lá naquele dia e foi o responsável por frustrar os planos da gangue do Capuz Vermelho. É então que o Coringa se vê confrontado por uma figura misteriosa que diz poder ajudá-lo a controlar sua mente, afirmando ser o homem mais inteligente do mundo e também ter treinado o próprio Batman. Voltando ao futuro, Batman relembra uma última visão aterrorizante do vilão. Ele sai de um esgoto para a superfície e revela que Duke Thomas, o Sinal, foi infectado pelo vírus do Coringa e fez uso de seus poderes mergulhando Gotham em uma eterna noite. E vê que a cidade agora está completamente dominada e todos os cidadãos viraram nada mais que reflexos bizarros do próprio Coringa, com o vírus se espalhando pela risada, transformando Gotham e o mundo todo em um pesadelo sob o domínio do príncipe palhaço do crime. Bom, galera, chegamos ao final da parte 1 dessa história e agora pedimos seu like como forma de apoio e que se inscrevam em nosso canal, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho para ser produzido. Peço que vocês também deixem aquele comentário, que a opinião e o feedback de vocês é sempre importante para nós. E compartilhem esse conteúdo com algum amigo para que o YouTube possa mostrar nosso vídeo para mais pessoas. E para que possamos trazer a parte 2 dessa história para vocês. Por enquanto, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!